Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. Bom dia, as moças que eu já conheço e moram no meu coração, aqueles rostinhos que eu ainda não conheço. Sejam muito bem-vindas. A gente estava aqui esperando um pouco o ingresso porque tivemos uma confusãozinha no link. Eu acho que no decorrer do tempo as pessoas vão ingressando. Hoje a gente vai ter uma manhã muito especial falando sobre como efetivamente nós vamos estudar para esse concurso. Eu sou Kiara Ramos, uma mulher negra de ascendência indígena chucuru, também uma mulher de axé, uma mulher nordestina, nascida na Zona da Mata, filha de Carla e Cláudio, taurina, com ascendente em peixes e lua em leão, uma mulher com muita fé e com uma crença muito forte nas possibilidades que podemos construir quando nós estamos juntas em um propósito de emancipação coletiva, mas que também prevê a integração do nosso eu, da nossa subjetividade. A metodologia da Biomi é sobre como se preparar para concurso público com respeito ao seu corpo físico, ao seu corpo espiritual, às suas emoções, e não é só apenas uma preparação intelectual, mas também temos as melhores estratégias para uma preparação intelectual. Eu preparo pessoas para concurso público há 15 anos. Eu digo um pouco mais de 15 anos, quase 17 anos que eu preparo pessoas para concurso público, desde que eu comecei a ter as minhas primeiras aprovações ainda na graduação. Para falar bem a verdade para vocês, todos os concursos e seleções que eu passei foi ainda durante a graduação, inclusive o cargo que eu exerço hoje como procuradora federal, que agora em outubro eu vou fazer 15 anos de carreira enquanto advogada pública. Fui aprovada aos 24 anos, comecei ainda muito jovem, amadurecendo e construindo concepções de justiça que muitas vezes conflitavam com aquele sistema no qual eu estava inserida. Eu era a única mulher negra dentro da procuradoria, eu era a única pessoa negra durante muito tempo dentro da procuradoria, e muitas vezes assumi posições de liderança, posições de chefia, e muitas vezes não conseguia compreender, com a venda nos olhos ainda, desse processo colonial que nos descaracteriza, que nos tira a identidade. Eu não conseguia perceber o quanto que eu era questionada por causa da minha aparência e da minha cor. Sempre diziam que não achavam que eu era procuradora porque eu era jovenzinha demais, né? Então, eu continuo, né, minha gente? Jovem há mais tempo, mas continuo jovenzinha demais. E desculpas existem de todo canto, né? Para que a gente nunca seja vista nessas posições. A Biomi, ela tem um histórico de aprovações em concursos de defensoria que já nos coloca tradicionalmente como uma organização negra, uma organização de mulheres negras, uma organização sem fins lucrativos que efetivamente promove aprovações. Nós temos a aprovação da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, na Defensoria Pública do Ceará, na Defensoria Pública de Rondônia, estamos na fase oral da Defensoria Pública de Vitória. Mas nós apostamos na magistratura. Por que nós apostamos na magistratura? Porque hoje nós vivemos dentro do contexto do que se chama de constitucionalismo contemporâneo, que algumas pessoas chamam de neoconstitucionalismo. Nós vivemos hoje, nesse momento histórico, uma hipertrofia do judiciário. Nós vivemos um momento histórico no qual o poder da caneta do juiz tem muita força, e eu, como advogada pública, eu digo isso a vocês. Se vocês perguntarem, Kiara, então por que você não fez concurso para juíza, ou por que você não faz concurso para magistratura? É porque eu tenho muita consciência de que eu nasci para advocacia. Então, com 9 anos, eu decidi que eu ia ser advogada. Se vocês pegarem, eu vou até publicar uma foto minha com o nome assim, advogada, na minha formatura da 4ª série primária. Então, eu nunca tirei da minha cabeça que eu seria advogada, porque o meu lugar não é um lugar de neutralidade, o meu lugar não é um lugar de decisão, nesse sentido. Todas as carreiras jurídicas decidem, mas o meu lugar é um lugar de quem tem posição, de quem tem lado e de quem faz defesa, de quem faz também ações que são propostas para a efetivação de políticas públicas, porque a Procuradoria Federal, a Advocacia Pública é isso. Eu não me vejo vocacionada para a magistratura, mas eu vejo que muitas das nossas
são vocacionadas para a magistratura, e eu digo a vocês mais, viu? Concurso de procurador federal, de Ministério Público, de magistratura, está tudo no mesmo nível. Da forma como eu fui aprovada no concurso da Procuradoria, com a metodologia que eu utilizei, que eu vou passar para vocês aqui, também poderia ser aprovada em concurso da magistratura, mas eu sequer me inscrevi, sequer fiz um concurso da magistratura, porque eu não me entendo com o perfil da magistratura. Eu sei que muita gente que está aqui também não se vê. Agora, vamos fazer a diferença entre se ver na posição de magistrado e magistrada e a dificuldade de se ver nesse espaço pelas faltas de referências que nós temos e realmente você ter a convicção de que você tem um outro propósito, que você tem um outro caminho. Se você tem um outro caminho, que seja a Defensoria Pública ou o Ministério Público, nós também podemos te ajudar. Então, fica aqui nesse aulão, porque o que a gente vai falar sobre estudo reverso pode ser aplicado para qualquer concurso, para qualquer exame. Seleção de estágio, exame da OAB, esse exame nacional da magistratura, concursos públicos em geral, inclusive os concursos para nível médio. Essa estratégia que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, de forma totalmente gratuita, ela lhe auxilia em qualquer um desses ramos de concurso. Estou explicando para vocês isso, porque às vezes parece incoerência, né? Kiara está dizendo que aposta na magistratura, e por que ela não é magistrada? Por que ela não fez concurso para magistratura? Porque eu preciso de uma isenção para minha atuação política, para minha atuação militante, para minha atuação fora do sistema de justiça, que a magistratura muitas vezes deixa mais amarrada, e também eu não me entendo vocacionada, mas eu sei que muita gente aqui é vocacionada, mas simplesmente não se vê nessa posição, porque sempre achou que era impossível, porque sempre achou que era um lugar que não podia alcançar, que sempre achou que era impossível, porque fica escutando aquelas lendas urbanas de que a gente tem que passar 12 horas estudando, de que tem que abdicar de tudo, de que tem que investir milhões de reais, de que tem que comprar milhões de cursos. E eu digo a vocês, não é necessário, a gente vai dar a estratégia para vocês aqui de como é que a gente vai fazer isso. E eu vou contar a partir da minha experiência no pilar, e aqui eu vou fazer um foco no pilar intelectual. Vocês viram aí o nosso podcast. Eu recomendo que todo mundo assista esse primeiro episódio do AbioMeCast. Vou pedir aqui para a nossa equipe da AbioMe enviar o link do YouTube ou do Spotify, do nosso podcast, para que vocês possam entender a sistemática toda da organização, para que vocês possam compreender também os nossos pilares. Mas hoje nós vamos fazer um foco no pilar intelectual, que eu sei que muitas vezes é a ansiedade de todo mundo. Todo mundo está procurando saber, meu Deus, e agora? Como eu estudo? A prova vai ser dia 20, eu não vou conseguir. É muito assunto. Enfim, a sua cabeça está cheia, e eu vou lhe dizer aqui de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, juntamente com a nossa equipe, juntamente com ela, que vai fazer uma apresentação prática de como você faz esse estudo reverso. Nós vamos fazer tudo isso aqui para você tirar esses monstros da sua cabeça. Mas na nossa metodologia, nas nossas turmas, nós temos acompanhamento, por exemplo, do nosso pilar, que é o nosso pilar emocional, que é o nosso pilar das águas, que é o nosso pilar de enfrentar o processo dos principais adversários que a gente tem. Quais são os principais adversários que a gente tem? Os nossos medos internos, somos nós mesmas as nossas principais adversárias. São as crenças limitantes, todas aquelas frases que você ouviu desde criança, de que neguinha metida, de que pessoa que não pode alcançar tal espaço, que acha que pode isso, que acha que quer voar demais. Olha, eu já fui comparada até com o Ícaro, disseram que eu ia queimar minhas asas e ia cair. Até hoje eu não caí não, porque eu sou bambu, eu envergo, mas eu não caio. Eu envergo, mas eu não quebro. Assim como cada uma de nós. É essa força e esse poder da natureza. Então, quando a gente tem internalizado que a gente não pode ocupar determinados espaços, as crenças limitantes, elas começam a atuar de maneira a tentar impedir você chegar daquele espaço. E é assim que o colonialismo funciona, é assim que o sistema se estrutura, e é por isso que o racismo é estrutural. É aquela sua professorinha de primário, que quando você estava ali dizendo que queria ser médico ou queria ser advogada, disse assim, não, meu filho, não, minha filha, você podia ser professora do primário, ou como já teve alunas nossas que foram aprovadas em concursos e que disseram para ela que o caminho dela era embalar compras no supermercado. Se você se conforme. Era uma menina que estava em situação, ela fez a faculdade de Direito, uma mulher incrível,
incrível, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Ela fez a faculdade de Direito em situação de vulnerabilidade, fez uma parte da faculdade, 2 semestres, em situação de rua, buscando espaço em abrigos públicos, dividindo 1 metro quadrado com a mãe e o irmão que tem esquizofrenia, e ela conseguiu fazer o curso de Direito, conseguiu a aprovação no OAB, hoje é analista do Tribunal de Justiça de Pernambuco e está aí buscando a magistratura. Então, eu digo a vocês que essa metodologia, ela permite que a gente acesse o nosso maior poder, que a gente acesse as nossas emoções mais profundas para romper com as nossas crenças limitantes, que a gente acesse a nossa noção de pertencimento, de que pertencemos a um povo forte, a um povo guerreiro, a um povo que construiu Palmares e manteve uma república independente, a primeira república do Brasil, uma república negra, é a República de Palmares. Foram 100 anos de resistência, com 3 gerações de homens e mulheres livres, nascidas naquele território. Nós temos o poder da prosperidade, então não vamos ficar limitados a crenças do que essa estrutura de racismo e essa supremacia do discurso branco nos coloca. Isso é muito militante para ser concurso público, não é? Isso é noção de pertencimento e de propósito. Quem você é? Você vai estar concorrendo às vagas destinadas a quem? Não é a população negra? Então, compreenda quem você é, resgate a sua identidade, pise no solo e entenda que você é terra, sinta o vento, entenda que você é vento, entenda que você tem a força das águas e a capacidade de infiltração, e entenda também o fogo interno que faz com que você se mova. A nossa metodologia, ela tem essas bases ancestrais, essas bases que vêm nos ensinadas pelas nossas avós, pelos nossos avós, pelas nossas mais velhas, e que muitas vezes vai ser demonizada porque é nosso poder, é nossa ciência, é nossa capacidade de construção. Então, eu digo a vocês que isso eu coloco como introdução para que a gente possa pensar nessa posição como uma posição que nós podemos ocupar e acreditar, porque, acima de tudo, é isso. O primeiro passo que a gente diz no nosso processo é o processo de autoconhecimento, é o processo de saber quem é você, qual é o seu arquétipo, qual é a sua forma de agir, qual é o seu modelo de aprendizado. Você aprende mais de forma auditiva, você aprende mais de forma visual, você aprende com videoaula, você aprende lendo, você aprende das 2 formas. De que maneira o seu cérebro está funcionando? De que maneira os processos de sabotagem estão impedindo que você avance, estão fazendo você procrastinar o seu sonho, estão fazendo você ficar numa zona que se chama, que algumas pessoas chamam de zona de conforto, mas eu chamo de zona de paralisação. E nós somos movimento, sobretudo nós, mulheres negras, nós, mulheres indígenas, nós somos o movimento que também movimenta toda a sociedade. Nós somos o vento que balança cada folha de cada árvore e que balança as estruturas desse sistema. Então, primeiro, se conhecer e saber que você pode, entender qual é o seu poder. E segundo, gente, vamos conhecer o nosso segundo adversário. Primeiro adversário é a gente mesmo. Segundo adversário é a banca. Como é que a gente faz isso? Estudo reverso. Então, vamos entrar direto, sem mais delongas, sobre o que é o estudo reverso. Eu preparo pessoas para concurso público, como eu falei para vocês, há 17 anos. E nunca fiz cursinho porque eu não tinha dinheiro para pagar, tá, gente? Consegui ascensão social a partir do esporte, fui bolsista em colégio particular, depois eu ingressei na universidade pública, mas aquela coisa de pegar 8 ônibus por dia, de fazer uma refeição durante o dia, porque acabava o dinheiro para fazer mais do que isso, com todas as dificuldades de quem é periférica, de quem foi periférica, sou do interior, então ainda tinha as questões regionais, de que as pessoas da capital não tratam as pessoas do interior com o mesmo respeito. Fiz a faculdade na época que não existiam cotas raciais, dentro de 160 tinham 2 mulheres negras, uma delas está aqui na Biomi, foi habilitada no último ENAM, com o nosso intensivão, e com certeza vai estar aprovada no próximo concurso da magistratura, que o edital saiu ontem, Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, o que eu proponho para vocês é isso, fiquem com a gente, aprendam a se habilitar, vocês só precisam de 50% da prova, 40 questões, eu vou dizer como é que vocês vão fazer isso.
40 questões vocês conseguem acertar. 2 meses você consegue. Com essa metodologia você consegue acertar. E depois disso a gente vai mirar, porque no dia 1º de dezembro é a primeira fase da prova de concurso da magistratura do Tribunal de Justiça. Nós, da Biomi, vamos impugnar o edital que previu a primeira fase. Nós vamos impugnar argumentando que não é necessário uma primeira fase para quem já está habilitado no ENAM. Então, eu entendo que quem se habilitou no ENAM não precisaria fazer uma segunda fase pelo princípio da economicidade, pelo princípio da eficiência, pelo princípio fundamental, que fundamenta a República Federativa do Brasil, que é o princípio da pluralidade, e eu digo mais, pelo princípio metaprincípio, princípio interpretativo, o princípio da interseccionalidade. Obriga que os tribunais adotem, para serem inclusivos, o ENAM como primeira fase. A gente viu que essa semana Luiz Roberto Barroso tomou uma decisão dizendo que isso era facultado aos tribunais, adotar ou não o ENAM como primeira fase. Nós, da Biomi, fizemos memoriais, enviamos para o CNJ, nós fizemos uma luta de bastidores internos com pessoas e contatos e conexões que a gente tinha, para que isso fosse deixado mais nítido na resolução, para que nós pudéssemos ter essa garantia de que não é mais uma fase para atrapalhar ainda mais, trazer ainda mais custos para nós, na hora de realizar essa missão ancestral de ocupar esse espaço. Então, nós vamos impugnar todos os editais a partir de agora que previrem primeira fase objetiva. Porque, para mim, se você está habilitada no ENAM, você já tem comprovado conhecimento mínimo para você ir para as fases seguintes, e nós estamos com a nossa equipe aqui, com a maravilhosa Denifer, com a maravilhosa Lívia Nascimento, nós estamos juntas construindo os argumentos para impugnar todos os editais e pedir que, nem que seja apenas para as pessoas negras, a primeira fase seja dispensada. Por quê, gente? Porque imagina você que mora aí em Minas, você que mora no Paraná, Débora, do Paraná, está morando no Paraná, né? Você que mora na Bahia, você que mora em Roraima, que eu estou vendo gente de Roraima aqui, sejam bem-vindas. Agora, imagina que para você chegar a fazer a prova do TJ Pernambuco, você tem que se deslocar para vir para Pernambuco, gastando um absurdo de passagem aérea, gastando com alimentação e com hospedagem para vir fazer uma primeira fase, quando você pode utilizar a prova do ENAM, que você faz na capital mais próxima, na cidade mais próxima a vocês, uma prova legítima, uma prova válida, uma prova feita com toda a normatividade que é necessária. Imagina aí que nós defendemos que essa prova tem que ser a primeira fase do concurso, ao menos para as pessoas negras, ou a gente fica excluída, porque depois você vai ter que voltar para a segunda fase, depois você vai ter que voltar para a banca de heteroidentificação, depois você vai ter que voltar para a fase oral. Então, imagina que para cada concurso de magistratura você teria que viajar 4 vezes, 5 vezes para aquele estado. O custo disso é muito alto. Quando a gente vai fazer, a gente vê que é quase R$200 mil, dentre preparação, livros, cursos e viagens, para ser aprovado no concurso de magistratura. Isso é um absurdo, e enquanto isso imperar, nós não vamos ter uma representatividade adequada no judiciário, nós não vamos ter justiça para os nossos povos. Então, essa parte de bastidores de impugnação, deixem com a Biomi. Com vocês têm que ficar com o foco em como se preparar. Nós temos pouco mais de 60 dias até a prova. Isso aconteceu comigo quando eu decidi fazer concurso. Todo mundo já sabe da história fatídica do ônibus que me deixou na parada, e eu fiquei puta, e eu disse assim, não vou mais passar por isso, eu vou ter que passar no concurso público. E quando eu decidi isso, no dia seguinte saiu o edital do concurso do TJ. Aquelas coincidências, né? As coincidências, as confluências. Saiu o edital do TJ Pernambuco, não para juiz, saiu para nível médio e também saiu para oficial de justiça. Aí eu fiz o concurso para oficial de justiça do TJ, me inscrevi, faltava 40. O edital disse que a lei disse que era no mínimo 45 dias do edital, né? Pois o edital foi lançado, faltando 45 dias para a prova. Eu nunca tinha estudado de verdade para concurso público, eu tinha 45 dias. E eu vou dizer a vocês isso porque é isso que vai mostrar o que é o estudo reverso.
saí perguntando às pessoas que já tinham sido aprovadas em concurso público, colegas de faculdade, colegas professores, saí perguntando, entendi mais ou menos como funcionava, não tinha grana para pagar um cursinho, um intensivo, nem nada, não tinha grana também para comprar livro, aí eu comecei a entender quem era a banca. A banca, à época, era a FCC, que ia fazer esse concurso. E aí eu disse, eu tenho que conhecer essa adversária, eu tenho que conhecer a banca. Como é que eu conheço a banca? Fazendo prova. E quando eu tive fazendo essas preparações para concurso público, nesses vários cursinhos aí, que muitas de vocês já devem ter me conhecido no curso ênfase, no Gran Cursos Online, no curso Fórmula, todos esses cursos aí preparatórios para concurso, eu já dei aula, já fui mentora. Então, eles sempre defendiam de que não era para fazer prova enquanto você não tivesse visto pelo menos metade do edital. Eu discordo diametralmente, porque eu entendo que nós, se somos bacharelas, nós que fizemos 5 anos de faculdade, nós temos uma bagagem jurídica. E quando eu digo que nós temos que fazer, primeiro, para começar, depois do autoconhecimento, depois de ver se aquele é o compromisso que você quer firmar, se aquele é o seu cargo, a primeira coisa que você tem, a segunda coisa que você tem que fazer é estudar o concurso e a banca. Então, tem que ler o edital, leiam o edital obrigatoriamente, leiam o edital em todos os seus detalhes, o edital do ENAM. Mas, para além de ler o edital, comecem fazendo prova. Por isso que nós vamos falar hoje sobre estudo reverso, e eu já comecei a falar. Começa fazendo prova. Como é que se faz isso, Kiara? Eu não sei, faz tempo que eu não estudo, eu acho que eu não fiz uma boa faculdade, eu acho que eu não sei de nada, eu acho que eu vou acertar 2 questões, eu acho que eu vou acertar nada, eu acho que eu vou zerar essa prova. E, gente, acreditem na bagagem e no raciocínio jurídico de vocês. Desbloqueiem esse medo de prova. Essa coisa de não poder errar é uma coisa da branquitude, não é uma coisa nossa. Os nossos ancestrais nos ensinam que a gente aprende a partir do erro e da experiência. Não que eles estimulem, mas eles não menosprezam e diminuem o erro. O erro, o fracasso, como o povo branco diz, não existe para nós. Não existe para nós. Quando a gente erra, a gente tem ali uma oportunidade de aprimoramento, de aprendizagem, de aperfeiçoamento. Então, você precisa começar fazendo prova. Tem 2 meses. 2 meses. O que é que eu vou fazer, Kiara? O edital é imenso. Você não vai pegar aquele edital e vai estudar aquele edital todo, pensa. Você vai fazer primeiro a prova. Leu o edital, fez a prova. Fez a prova, foi um fiasco. Eu vou dizer para vocês que uma das nossas defensoras públicas, aprovada em 2 concursos de defensoria, no primeiro simulado que fez, não acertou nem 30% da prova. Disse, isso não é para mim. Eu só disse, confie no processo. Confie no processo que vai dar certo. Hoje ela está aprovada em 2 defensorias e é uma das nossas professoras hoje, Lívia Nascimento. Ela já está aqui do outro lado, auxiliando várias pessoas a serem aprovadas. Então, a primeira coisa que você vai fazer, meu amor, é uma prova. E sabe quando é que você vai fazer essa prova? E aí eu quero ver aqui no chat, viu? Usem o chat. Eu estou vendo que nós temos um número que é cabalístico aqui, 33, não à toa a idade que Cristo ressuscitou. 33 é um número cabalístico. Se a gente está junto aqui hoje, existe um propósito a ser construído entre a gente. Eu quero ouvir aqui amém de quem é de amém, axé de quem é de axé, de que vocês vão se comprometer, que vocês vão começar fazendo essa prova, e essa prova vai acontecer amanhã. Não é isso, Juju? Você quer dar informações sobre como a prova vai acontecer? Amanhã, às 13 horas, nós estaremos simulando... Está um pouquinho baixo, amada. Amanhã nós estaremos simulando a prova, essa prova que ela é feita com uma curadoria com os temas que nós acreditamos que podem ter incidência no ENAM. A gente tirou isso da cabeça de Kiara? Poderia, porque a cabeça dela tem muito conteúdo, mas é uma pesquisa que nós fazemos, aí nós alinhamos e observamos
tudo que vem caindo nos últimos anos, analisa a banca, como Kiara falou, analisa as tendências de uma prova da magistratura e coloca ali, a partir de um banco de questões essas que já foram de provas, uma prova para que você possa fazer o que Kiara vai passar mais à frente, que é o estudo reverso. Então, amanhã, às 13 horas, nós estaremos reunidas para realizar esse simulado, que já é o nosso terceiro simulado para o Enem. Pois é, gente, porque nós estamos com a turma em andamento, uma turma que começou já há um mês, e agora a gente está abrindo essa possibilidade para que quem quiser possa ingressar nas turmas nessa preparação de 2 meses. Mas se você não quiser ingressar na turma, se você não tiver possibilidade de ingressar na turma, o que eu vou ensinar hoje, o que Ellen vai ensinar hoje, permite que você consiga fazer. E olha, eu estou dizendo a você de verdade, Kiara, não tem como participar da turma. Se você fizer o passo a passo que eu disser hoje e você me mandar mensagem para validar, dizer que é assim mesmo, é por esse caminho, eu não tive como me inscrever na turma, eu juro a você que eu demoro um pouco, mas eu sempre respondo. Eu sempre respondo todo mundo. Eu sei que existem algumas coisas, somos uma organização sem fins lucrativos, hoje a gente vai passar tudo de forma gratuita para vocês, mas a gente também vai ofertar, ao final desse aulão, uma possibilidade de você se incluir na turma que está em andamento e fazer um estudo aquilombado, para que você não siga só. E isso a gente vai trazer para vocês ao final. Débora vai explicar melhor como é essa parte da participação das turmas com acompanhamento, porque nas participações da turma com acompanhamento, você tem não só o meu acompanhamento, como de Ellen, que é a nossa coordenadora pedagógica, como de Jussiara, que é a nossa coordenadora do nosso pilar emocional. Nós temos também o acompanhamento com os nossos profissionais da área médica, da saúde, para cuidar do nosso corpo físico, da nutrição. Nós temos também o movimento do nosso corpo, com acesso a exercícios de dança popular, a capoeira e a outros fundamentos que nos conectam também com a nossa identidade. Então, a primeira coisa que você tem que se comprometer aqui, estão dizendo assim, bom dia, amanhã eu tenho um concurso. Muita gente vai fazer o concurso de amanhã, tá? Muita gente vai fazer o concurso de amanhã, e realmente fica exaustivo fazer 2 provas no mesmo dia. Então, Juliana, vamos abrir aí para que na segunda-feira esse simulado também possa ser feito. Então, a gente coloca o horário do domingo para quem não vai fazer a prova, e para quem vai fazer a prova, a gente coloca o horário da segunda. Muita gente vai fazer essa prova, a Ellen Piedade tinha, inclusive, muita gente vai fazer esse concurso de amanhã. E eu vou falar, inclusive, um pouquinho para vocês sobre isso, fazer um pequenininho pré-prova para vocês, tá? Para que vocês cheguem lá fortalecidas. Pensou a mesma coisa, não foi, Ju? Para que vocês cheguem lá fortalecidas e arrasem nesse concurso trampolim antes de vocês irem para a magistratura. Mas quem for fazer a prova de amanhã, a gente abre a possibilidade de você fazer gratuitamente também o simulado. A gente abre a possibilidade de você fazer isso, que é o nosso simulado, para que você possa realmente fazer o diagnóstico e a forma, como eu vou dizer aqui, que a gente atua no estudo reverso. Então, por exemplo, decidi fazer concurso. Eu nunca tinha feito concurso. A minha vida na faculdade foi uma vida muito acadêmica. Eu fui monitora, fui pesquisadora e tal, PIBIC, bolsista. Mas chegou uma hora que eu disse, cansei de ser lisa. Quem aqui conhece essa expressão, lisa? Aqui em Pernambuco a gente usa muito. Eu cansei de ser lisa, cansei de andar de ônibus, agora eu quero uma remuneração que me dê dignidade, que eu não tenha que ver minha mãe chorar, porque não tem proteína para a gente comer, porque a gente passou a semana comendo ovo, porque a gente não tinha dinheiro para levar para o lanche do colégio, ou para a coisa da faculdade. Enfim, eu achava que eu não merecia mais passar por aquela escassez, que eu tinha que romper aquele ciclo, e eu decidi que eu ia fazer. Quando eu fiz a entrevista com as pessoas que foram aprovadas e criei uma lógica minha. Eu entendi que concurso tem 3 pilares para estudo, no pilar intelectual. Dentro do intelecto, você tem que se preparar com base na lei, que é 70% da prova, é texto de lei. Que era a prova de magistratura, texto de lei. Isso é comprovado estatisticamente. A gente estuda as estatísticas. Quando Juliana falou que o simulado da gente não é com base nas vozes da minha cabeça, mas com base no estudo estatístico da prova, é porque eu sei quais são os concursos, quais são os conteúdos de cada disciplina que são cobrados na magistratura. Tanto é assim
que no nosso último intensivão, em que a gente trouxe o conteúdo, que a gente vai ter aqui, tá? Quando for nas 2 últimas semanas, a gente vai chegar com conteúdo mesmo de revisão de prova, conteúdo. E quando a gente chega e vê que os conteúdos que a gente falou dos nossos aulões estavam na prova, eu vejo que realmente não existe surpresa. São concursos que não existem surpresas. São concursos clássicos. São concursos preparados por um grupo e para um grupo específico. E para a gente, eles colocam como uma coisa muito distante, mas é um beabá que qualquer ser bem treinado consegue realizar. Qualquer ser bem treinado e condicionado àquilo ali consegue realizar. Então, a primeira coisa que você tem que se comprometer, e eu quero ver esse comprometimento aqui no chat, eu me comprometo a fazer o simulado. Esse é o primeiro passo. Se você não conseguir fazer esse simulado, você está se sabotando já no começo do processo. Kiara, mas eu não estudei, faz muito tempo que eu não pego no livro. Eu estou insegura. Não importa, porque é o treinamento, é o diagnóstico. É quando você vai num médico cheio de BO e ele diz assim, você tem que fazer tantos e tantos exames, você tem que fazer os exames antes. Portanto, você tem que se comprometer com você e com a gente que vai realizar esse simulado. Realizando esse simulado, eu vou dizer como é que você vai fazer. Você vai receber o link da prova e você vai imprimir, minha benção, a prova. Kiara, imprimir é uma questão ambiental também. Eu prefiro fazer pelo celular, pelo computador. Criatura, na hora da prova, tu vai fazer por onde? Tu vai fazer com papel na tua frente. Até a postura que tu vai fazer a prova é outra. Eu lembro que os primeiros concursos que eu fiz, eu saí com torcicolo de passar uma semana assim, com pescoço duro. Porque o nosso corpo físico tem que estar treinado também para o momento de realizar a prova. Fazer uma prova numa tela é uma coisa. Fazer uma prova impressa é outra. Então, a gente vai enviar esse simulado para que vocês tenham tempo de imprimir. Imprimam o simulado. Imprimam o simulado. Vocês vão imprimir, vocês vão destinar 4 horas. Eu vou dizer 4, porque o concurso é 5, mas sempre tem um tempo de revisão, sempre tem, às vezes, a hora que você quer ir ao banheiro, tem o tempo de passar para o gabarito. Então, vamos estabelecer 4 horas para você fazer esse simulado. Você vai achar um lugar confortável. Se você não tiver na sua casa, vá para uma biblioteca pública, vá para o prédio da UAB, use um daqueles coworkers lá que eles usam. Façam valer o dinheiro que vocês pagam de anuidade de OAB, quem paga. Enfim, vá para um lugar em que você não seja atrapalhada. Se você estiver em casa e tiver um quarto que seja só seu, você coloca uma placa assim, não atrapalhe, estou em prova, e você desliga celular, você se desconecta de tudo e você se dedica a fazer aquela prova do começo ao fim, como se você estivesse no dia do exame. Isso é muito importante. Então, essa é a primeira coisa. Quem quiser tomar nota, pode tomar. Imprimir a prova, colocar a prova diante de você, criar um ambiente semelhante. Inclusive, lembrem que relógios analógicos, em alguns, eu não sei se no edital específico do Enanjo tem alguma coisa sobre relógio, porque às vezes tem na sala, mas às vezes não tem em canto nenhum. Aí você não pode levar relógio digital, você não pode levar celular e você fica sem controle do tempo da prova. Então, você arranja um relógiozinho daqueles antigos, digital, coloque assim do seu lado e faça aquela prova pensando naquelas 4 horas. Mas faça a prova como se fosse o dia da prova. Agora, eu vou dizer para vocês a dica de ouro sobre como você vai fazer essa prova. Eu vou dar para vocês 3 símbolos que vocês vão marcar as questões. Vejam, esses detalhes, eles não são exagero. Eles são a diferença. Eles são o diferencial. Quando você lê a questão e você disser assim, esse assunto eu sei, essa questão eu sei, você já coloca um certo do lado e marca a questão que você acha que sabe. Quando você lê a questão e você risca lá 3 alternativas e deixa lá 2 em dúvida,
você vai ficar pensando sobre aquilo ali, é em dúvida, é essa ou essa ou essa, que é aquela hora que às vezes você marca uma coisa, depois você desmarca e marca outra, e quando você vai conferir o gabarito, fez besteira. Quando acontecer isso, você coloca aí interrogação. Por isso que eu estou pedindo a prova impressa também. Coloque certo no que você tem certeza que sabe, coloque uma interrogação naquelas questões que você fica em dúvida ali, duas. E aquela, gente, que é aquele assunto que você olha assim e disse assim, meu Deus, eu gosto dessa expressão, muita gente já ouviu falar isso. Eu não sei se isso é de comer, eu não sei se isso é de passar no cabelo. Eu não sei de onde veio isso, eu não faço ideia que assunto é esse. Aí, nessas provas, você coloca, nessas questões, você coloca um X. Tipo, se você soubesse desenhar uma caveirinha, eu desenharia. Ou seja, é um assunto de perigo, que você não sabe de jeito nenhum. E você vai fazer a prova inteira assim. Você vai ver, isso aqui eu acho que eu sei, já coloca certo. Essa aqui eu tenho dúvida, coloca X. Todo mundo entendeu até aí? Tem alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida, levanta a mão. Até esse ponto, todo mundo entendeu? Depois Ellen vai trazer aqui do ponto de vista prático. Mas eu estou falando daqui para vocês os fundamentos. Por quê? Porque depois você vai pegar a sua prova inteira e você vai lançar o seu gabarito na plataforma da Biomi, que tudo isso é Ju que providencia, né, Ju? Vai lançar o seu gabarito, você não vai precisar riscar, não. Você vai colocar o seu gabarito lá na plataforma da Biomi e ele vai dar o seu resultado. Ele vai dizer as questões que você errou e que você acertou. Kiara, o que é que eu vou fazer com isso? Você tem que guardar um dia para você fazer uma autoanálise e um diagnóstico. Vamos começar com as questões que você colocou certo? Vamos começar com elas? É um assunto que você domina, vamos dizer, Kiara, eu sou mestre, especialista, escritora, a porra toda do direito penal. Era a teoria do crime o assunto. Então, eu achei que estava certo, mas quando você viu na hora, você errou. Aquela questão que você colocou um certo bem grande, você errou. Sabe o que é que você tem que fazer nessa autoanálise? Por que é que eu errei? Eu errei porque eu me precipitei, aquela conversinha de jogar de salto alto. Eu errei porque aquele conteúdo foi cobrado de uma forma que eu não entendi, ou seja, eu não entendi a linguagem da banca. Eu não entendi, eu sei. Depois que eu vi os comentários, depois que eu entendi, eu sei por que eu errei. Então, eu errei. Mas eu sei esse assunto. Se você sabe esse assunto, meu bem, você não precisa estudar esse assunto de novo. E não caio nessa cilada, porque acontece isso. Eu amo direito constitucional. Aí eu quero ficar só estudando direito constitucional. Eu amo direito penal. Aí eu quero sempre ir para aquela zona de, eu vou estudar direito penal. Eu odeio empresarial, eu odeio direito civil, eu odeio processo. Aí você fica deixando para o escanteio. O estudo reverso lhe ajuda a dizer o que é que você tem que estudar. As questões que você colocou um certo e você errou na hora do gabarito, você vai ter que fazer essa autoanálise. Eu sei esse assunto, mas não entendi o que a banca estava dizendo. E tem uma outra possibilidade, tá, gente? Eu sei esse assunto de uma maneira mais profunda, porque eu sou pesquisadora desse conteúdo, de uma maneira muito mais crítica do que a banca. Então, eu estou pensando mais do que a banca. Mas a banca, ela espera a sua medianidade, mediocridade. Esses concursos selecionam pessoas medianas, cortam as excepcionais e cortam as abaixo da média. Se você quiser ser mais inteligente que a banca, questionando as questões, buscando cabelo e pelo de ovo, você não vai ser aprovada. Você tem que entrar na mente dos homens brancos que fazem aquele tipo de prova. Então, não adianta você ter uma bagagem com toda uma cultura jurídica, com todo um questionamento, e você não conseguir... por exemplo, muitas das juristas que eu conheço que atuam no sistema
penitenciário, no sistema penal, que são antiproibicionistas, que têm um nível crítico, um nível de conhecimento muito maior do que qualquer examinador que vai elaborar uma questão de direito penal. Se ela quiser, se ela não baixar para o nível do examinador, ela não vai acertar a questão. Então, nesse caso, o que é que eu recomendo? A questão que você achava que tinha certeza que sabia e errou, você vai fazer mais 10 questões sobre ela. 10 questões sobre o mesmo assunto. Como que eu faço isso? A gente tem plataformas específicas com questões de concurso. Plataforma que a gente indica, 2 plataformas. Uma é do nosso parceiro, Gran Cursos Online, que quem é da Biomi tem 50% de desconto nas inscrições. E o outro que a gente não tem parceria, mas que eu considero que os filtros eles são melhores, que é o do que concurso, que também não é um valor, é um valor pequeno. Então, pela referência da questão, se você pegar um trecho da questão e jogar no que concurso, ou jogar na plataforma do GRAN, você vai ver que vai chegar a questão com as respostas e os comentários. Aí tem comentário de professor, tem comentário de aluno e tem videoaulas. Se pelos comentários você já viu e já entendeu porque errou, eita, eu errei porque não vi essa pegadinha. Eu errei porque não prestei atenção nesse detalhe. Eita, eu errei por besteira minha nisso aqui. Se foi isso, considere esse assunto ok, esquece. Não é o assunto que você vai precisar estudar nesses 2 meses. Agora, se você colocou certo, achando que tinha convicção de que sabia, e realmente você não sabe desse assunto, ou tinha dúvidas, ou não sabia das exceções, aí você vai pegar um tempo de meia hora para estudar aquele conteúdo. Como, Kiara, eu vou estudar esse conteúdo? É preciso que você saiba o que é que lhe atende mais. É ler ou é assistir videoaula? Porque se for assistir videoaula, você pode assistir as videoaulas dessas próprias plataformas de questão, que lá no finalzinho tem uma videoaula de 15 minutos, de 20 minutos, você assiste aquilo e vê se você entendeu as exceções e aprendeu aquele conteúdo. Aí você já sabe que é uma questão que, se cair na prova, você vai acertar. E muitas vezes as questões se repetem. Inclusive, uma das questões que a gente fez no nosso... algumas das questões que a gente fez no nosso simulado se repetiu em provas. E esse é o relato que a gente tem. Eles têm um banco de questões que eles ficam repetindo. Então, se você colocou certo e errou, faça isso. Pegue um bloco de 10 questões numa plataforma de concurso, resolva essas questões. Se você acertar mais de 70%, considere que esse assunto está ok, você não precisa estudar esse assunto. Todo mundo entendeu até aqui? Falem mesmo, viu, gente? Porque isso é fundamental. As questões que você ficou em dúvida, interrogação, fiquei em dúvida. Você é uma jurista, você tem bagagem, você fez um curso, muitas de vocês trabalham com direito. Então, você fica em dúvida em 2 questões, tem 2 possibilidades. Ou você joga a moeda para cima e dá um cara ou coroa, porque você realmente não tem ideia, ou você faz um raciocínio jurídico a partir dos princípios e dos conhecimentos que você tem sobre aquela dinâmica daquela disciplina. Vamos pensar que é uma prova de direito administrativo, e você sabe que o artigo 37 tem princípios ali que são fundamentais para o exercício da administração pública, e que, embora você não saiba diretamente aquela resposta sobre concessão de serviço público, você sabe dos princípios administrativos, e na hora de decidir entre uma alternativa e outra, você disse, não, essa faz mais lógica com o sistema do direito administrativo. Isso demonstra o quê, minha gente? Conhecimento jurídico. Não menosprezem esse conhecimento jurídico. Coloquem esse assunto também como ok. No máximo, façam 5, 10 questões do mesmo assunto e vejam se acertam mais de 70%. Para ter a garantia de que esse assunto você não vai precisar estudar. Agora, se você jogou um cara ou coroa,
Se foi realmente assim, aí ficou entre letra A e letra C. Eu vou colocar C de Cristo, C de Kiara. Aí eu tinha essa, viu? Todas as questões que eu tinha dúvida, eu colocava C, que era do meu nome. Aí, se você jogou assim, então significa que é um assunto que você não sabe. Então, coloca esse assunto na tua lista. Nós temos uma planilha que a gente pode disponibilizar. Nós temos uma planilha que auxilia nisso. Porque os assuntos que estão ok, você pode deixar verde, ou seja, assuntos que você não vai estudar. Os assuntos que você tem dúvida, você vai colocar em amarelo, porque é um assunto que você conhece, mas você ainda está errando. E aquelas que você marcou um X bem grande, e que não sabe, nunca viu aquele assunto, que é um direito que você não teve acesso, aí aquela você deixa de vermelho. Vou fazer uma pergunta básica para vocês aqui. Me respondam no chat, para ver se vocês estão atentas mesmo. É mais fácil transformar o amarelo em verde, as dúvidas na certeza, ou transformar o vermelho do nada que você sabe para um verde, um acerto? O que é que vocês acham que é mais fácil? Usando a nossa lógica, a nossa estratégia. É muito mais fácil transformar o amarelo no verde. É muito mais fácil você pegar aquilo que você já conhece e que tem alguma dúvida, e ali naqueles comentários mesmo das questões do concurso, e ali mesmo naquela videoaulazinha que está ali na plataforma, ali você já resolveu, ali você já fez mais questões e já acertou várias questões. E nisso, meus amores, vocês conseguem 40% da prova. Ou, desculpa, 40 questões da prova, que é 50%. Com o que vocês têm certeza e com a possibilidade de transformar esses assuntos amarelos em assuntos verdes, vocês são habilitadas, porque pessoa negra precisa de 50% da prova. Ou seja, eu estou falando de 40 questões, apenas 40 questões. Vocês precisam de 40 questões. Todo mundo de boa até aí? Então, o primeiro compromisso que vocês têm que ter é fazer o simulado e depois fazer essa correção estratégica do simulado, utilizando uma planilha, se vocês quiserem utilizar a planilha do Excel. Quem tiver muita antipatia, pode fazer do jeito que quiser, caderninho, e aí você vai colocar assim, direito constitucional, assuntos que eu preciso estudar, e você vai colocar na ordem de prioridade ali, quais são os assuntos que você não está acertando, e você precisa passar do amarelo para o verde, aqueles que você está em dúvida. Aí sabe o que é que você vai fazer durante o mês seguinte inteiro e o outro mês inteiro? É isso. É um sistemática de 15 em 15 dias, você fazer um simulado diferente. Dessa mesma forma, pegar esses assuntos e transformar o que é amarelo em verde. Depois de 15 dias, mais outro simulado. Essas plataformas de concurso permitem que você realize, que você elabore os simulados com filtro. Quais são os filtros que eu vou usar, Kiara? Eu conheço bem a plataforma Q Concurso, então vou falar da plataforma Q Concurso. Eu vou colocar o filtro lá, nível superior em Direito, Magistratura. Aí eu vou colocar a banca, FGV. E aí eu vou colocar quantas questões de cada disciplina a partir do que está no edital. Por exemplo, direito constitucional são 10 questões, direito administrativo são 8 questões. Eu vou colocar para que se gere um simulado exatamente naquela proporção do que vai estar na prova. Que isso está parecendo muito complicado. Não é. Se você tiver a paciência de fazer sozinha, você pode fazer. Se não, você pode usar os grupos que a gente tem também para tirar dúvidas. E depois a gente também vai trazer a proposta aqui de como é que você faz isso acompanhada. Aí você não tem que ter esse trabalho, por exemplo, de gerar o simulado, de fazer as análises, porque é a nossa equipe é que faz. Mas eu quero dar para vocês hoje aqui o segredo de como você faz essa preparação, independente de se você ficar com a gente ou não. Esse foi o compromisso do aulão de hoje. Então, estou dando a vocês todas as dicas.
De 15 em 15 dias façam prova. Então, vocês vão fazer 4 provas até o simulado. 4 provas até o dia do Enem. Fez a prova essa semana, fez esse tipo de correção. Kiara, como é que eu organizo o meu estudo? Você vai estabelecer o ideal para a gente, o ideal para nós é 4 horas por dia. Kiara, eu não disponho de 4 horas, eu disponho de 2 só. Comece com 2. Mas faltando 2 meses, eu peço que você procure, a partir de arranjos na sua agenda, 4 horas por dia. Se você não sabe como fazer isso, as nossas profissionais também auxiliam você a fazer isso. Você vai pegar 4 horas por dia e você vai estudar a partir do método Pomodoro. Kiara, o que é o método Pomodoro? Você vai fazer blocos de 30 minutos de estudo com intervalo de 5 a 10 minutos. Então, você faz 30 minutos, intervalo de 5 a 10. 30 minutos, intervalo de 5 a 10. Porque isso é o necessário para o nosso cérebro arejar, que a neurociência mostra que é isso que faz com que os conteúdos fiquem fixados na nossa mente. Então, depois que você fez a avaliação da sua prova, que você teve o diagnóstico a partir do que era verde, do que era amarelo, do que era vermelho, você vai priorizar os assuntos em amarelo, todos eles, e vai organizar seus 15 dias de estudo. Kiara, eu errei de direito constitucional. Competência, bens da União e controle de constitucionalidade. Então, você vai colocar lá, direito constitucional, os assuntos para estudar. Só que você não vai colocar de maneira geral. Porque, por exemplo, se você for estudar controle de constitucionalidade, é 200 páginas no livro de Pedro Lenza. Você tem que estudar exatamente o que você errou. Se você errou sobre legitimados, aí você vai colocar lá, legitimados, controle de constitucionalidade. Ah, eu não sabia qual era o legitimado universal e qual era o legitimado temático, quem tinha pertinência, comprovado pertinência temática ou não. Você vai estudar só isso. Ok? Você estudar só isso e você acertar, você já pode colocar aquilo como verde e passa para a próxima. Meia e meia hora. Como é que eu recomendo? Se eu recomendo 4 horas de estudo, a primeira meia hora você faz o seu estudo direto como? Olhando os comentários das questões nessas plataformas. Kiara, como é que eu vou ver a questão na plataforma? Eu já disse a vocês, copia um trechinho da questão e cola lá no pesquisar, que já vai vir a questão. Aí você vê lá comentários, tem comentário de professores, tem comentários de outros concurseiros, é um fórum que nos ajuda muito. Pelos comentários, você já entendeu? Acha que já entendeu? Beleza. Você dá um intervalo de 5 minutos. Nesse intervalo, eu faço o quê, Kiara? Nesse intervalo, você respira, você faz 10 polichinelo, 5 abdominais, movimenta o corpo físico, bebe água, só não pega nesse diabo desse celular. Não pega. São 4 horas, durante todos os meses, que você vai dedicar para você. E para a sua habilitação no Enem. Então, nesse intervalo, você espera, e aí, no segundo bloco, você vai fazer mais questões sobre o assunto. Veja, se você achou que com os comentários deu certo. Se você achou que mesmo com os comentários você não conseguiu entender, aí você vai assistir videoaula, você vai ver a letra da lei, você vai buscar material nos livros de referência para poder estudar aquele conteúdo. E aí, depois que você fizer o estudo, no terceiro bloco, você faz mais questões. Kiara, eu participo de cursinhos e tal, e dizem que não é legal fazer questão assim, que você estuda, porque você acabou de estudar, então está fresco na sua mente. Essas questões não é para ver se você fixou, é para você ver se você entendeu, se você assimilou, e se você está compreendendo como a banca pergunta. Se você acabou de estudar o assunto e você não acertar mais de 70% da prova, mais de 70% da questão, está vendo que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou você não está entendendo o assunto, ou a sua fonte não está completa, ou o seu material não está bom o suficiente, ou simplesmente você precisa estudar aquele assunto. Ponto. Então, você vai fazer isso e você vai organizar os seus 15 dias de estudo nesse método Pomodoro. Primeiro, estudando a questão que você errou.
vendo os comentários, dá uma pausa. Se você já acha que entendeu, vai direto para fazer mais questões, 5 ou 10. Se você acertar mais de 70%, você já considera ok. Risca do seu caderninho, risca da sua planilha, ou se tiver na planilha, você muda do amarelo para o verde. Eu acho lindo isso. Eu adoro mudar as coisas do amarelo para o verde, do vermelho para o amarelo, do amarelo, enfim. Da forma como você achar que pode fazer. E você vai fazer isso durante 15 dias. Depois de 15 dias, outro simulado, e recomeça o processo. Depois de 15 dias, outro simulado, e recomeça o processo. Depois, no último, a gente vai fazer a prova anterior. E aí eu tenho certeza que quem cumprir passo a passo dessa metodologia, quando você fizer a prova anterior, você vai ver que vai conseguir a habilitação. Você já vai para a prova confiante, porque você vai ver que está acertando mais de 50% da prova. E essas provas não têm surpresa. Bem, era esse o fundamento geral do estudo reverso que eu queria que vocês entendessem. E agora eu vou passar para a Ellen, para que ela possa fazer a parte prática, que ela mostre com as questões e com as ferramentas que a gente tem, como é que você faz na prática esse estudo reverso. Inclusive, eu recomendo o seguinte: errou uma questão, tem um caderninho que eu chamo de caderno. Eu sou a louca dos cadernos, viu, gente? Eu tenho para mais de 20 cadernos em que eu escrevo meus pensamentos, eu escrevo meus contos, eu escrevo as minhas ideias, eu faço aquela coisa de... Sabe a penseira, assim, que tudo que está na minha mente eu coloco sem ordem. Aqui eu estou com um caderninho. Se você tiver um caderninho, se não, você compre um. E você chama de caderno de ouro. Por quê? Porque todos os seus erros, depois que você aprender, você vai simular, você vai ser o próprio STF, você vai escrever uma súmula vinculante. Você vai dizer, são legitimados, universais, no controle de constitucionalidade, no controle concentrado de constitucionalidade, presidente da República, a mesa do Congresso Nacional, o partido político com representação do Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB. Você vai colocar ali a súmula. Você errou uma questão de princípios da administração, de poderes administrativos. Você vai colocar ali de maneira certa, simulada. E esse vai ser seu caderno de ouro. Por quê? Por que eu chamo de ouro? Porque os nossos erros que permitem que a gente aprenda é nosso ouro. E quando você precisar de material de revisão antes da prova, você vai ler as suas próprias súmulas. Esse é o caderno de ouro. E aí você vai criar um material potente de revisão a partir do que efetivamente você erra. Tá? Essa é mais uma dica que eu dou antes de passar para a nossa Ellen Piedade, meu bem. Hello, bom dia. Vejo rostinhos conhecidos, pessoas amadas, né, Débora? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos me destacar, Ju? Eu acho que tem que me tirar do destaque, né, e colocar a Ellen. Isso. Vamos que eu quero. Na real, Kiara, você fez uma apresentação geral tão completa, tão cheia de informações e de aprendizados importantes, que eu nem sei se precisa muito. Na verdade, eu sei, não precisa, mas eu vou falar porque a repetição faz parte do método. E uma coisa importante de se dizer sobre o pilar intelectual, né, é que a repetição faz parte, que a gente não aprende tudo, mas principalmente que é mais simples do que parece. Porque não sei se acontece com vocês, mas aqui, escutando a Kiara, parece que é um processo relativamente simples e possível. E quando a gente chega em casa, quando a gente vai para o quarto sozinha, a gente tem alguns ataques de desespero e parece ou que eu não escutei nada, ou que eu não entendi nada do que ela disse, né? Ou que, para mim, virou um bicho de 7 cabeças.
E isso é comum, acontece com alguma frequência, e eu preciso te contar que tem mais a ver com a ansiedade que a gente tem durante o processo do que com o processo em si. Eu sempre gosto de falar que a gente tem que baixar um pouco a expectativa sobre nós mesmos, não é nem sobre a prova, sobre a minha capacidade de produção, sobre quantas questões eu vou conseguir fazer, sobre quantos minutos, quantas horas eu vou conseguir estudar inteiro, ou sobre a minha habilidade mágica de organizar a minha rotina de um dia para o outro e virar um excelente estudante de um dia para o outro. Uma das coisas que me encantou muito quando eu conheci a Biomi, né? Porque quem acompanha a Biomi sabe que eu não sou uma das fundadoras, mas é muito louco, porque eu me sinto, e eu passei a me sentir depois que eu entendi que o projeto era um projeto maior, que é um projeto ancestral. Então, não é só sobre a Juliana, a Patrícia, a Débora, a Chiara, que estavam no início, né? É um presente mesmo, é uma missão, e que vem, né, que está além de nós. E aí, nesse sentido, o meu papel ele é tão importante quanto o das fundadoras, mas de entender que a principal parte da nossa mensagem é simplificar o que é preciso ser feito. Parar de contar essa mentira, interromper essa mentira de que você precisa ser gênio para fazer, que é uma coisa impossível. E entender que esse é um objetivo que pode ser quebrado em objetivos menores e que cada questão em que você aplica esse método que a Chiara trouxe é essencial na construção do seu projeto, da sua aprovação, e parar de surtar todos os dias com o que eu não consegui fazer e focar naquilo que eu posso fazer. Sem um perfeccionismo, mas com uma proposta de aprimoramento constante. Quem conhece a Chiara, sabe que definitivamente nós não temos essa característica de ser leniente, de passar a mão na cabeça e falar assim, olha, não, pega leve, para quem já está muito leve. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente precisa se acolher. E é possível fazer os dois. Então, o que você faz é essencial. E o seu olhar, a sua disponibilidade, o seu comprometimento, e especificamente o seu, porque, infelizmente, nem todas as pessoas da sua vida vão se comprometer com o seu projeto, as coisas não vão se resolver magicamente, os boletos não serão pagos, o trabalho não vai virar um lugar maravilhoso, e não vão brotar horas. Você não está fazendo isso porque você está menos cansada, mas é um comprometimento com você, com o futuro que você deseja, com aquilo que você sabe que pode fazer e que é a sua missão, transformar, tornam possível. E cada dia um pouco. E me senti muito... Tá nem no protocolo, Ju vai me matar, né? Por estar falando além do prático só, mas eu fiquei muito irradiada com as falas de Chiara, assim, sabe? Cada vez que a gente se encontra numa aula dessa, num webinar desse, é uma oportunidade para a gente reacender e entender mesmo o que a gente está fazendo. Então, esse contato com vocês, de olhar, poder entregar alguma coisa e poder ter contato com os nossos objetos, né? Porque às vezes eu me pergunto, gente, por que eu estou trabalhando de graça? Por que eu não estou fazendo qualquer coisa da minha vida? Que louco, por que isso me motiva? Por que a Chiara dela dá a vida dela por isso? Por que a gente se reúne, Juliana doente, fungando, pensando e abraça isso, né? Será que não dava mais resultado se cada uma estivesse correndo atrás do seu sozinha, em vez de estar preocupado em tocar as pessoas, em pedir para as pessoas encaminharem para outras pessoas, para acessar mais pessoas? E aí, quando a gente está aqui juntas, isso tudo faz muito sentido. E por isso também eu quero convidar vocês a encaminhar o nosso projeto, o nosso Instagram, os convites dos nossos webinários para outras mulheres que merecem e precisam conhecer, né? Eu fui numa feira afro ontem
E eu lembrei qual é o sentido de comunidade que impera entre os nossos ancestrais, entre o nosso povo de África. Eu entrei numa primeira banca que tinha umas peças lindas, todas em couro e com estamparia. Aí o cara veio, me explicou e tal, e gostou. E aí ele falou, ó, isso aqui tudo é com couro, explicou o material, e então ele é um pouco mais caro, mas é muito durável, não sei o quê. Mas a gente também tem, lá na primeira banca, uma que tem uns mais baratos, não é cor e tal, ele explicou a diferença. Eles não são a mesma família. São dois grupos de Gana. É uma lógica de comunidade que tem espaço para todo mundo. Ele não tentou vender para mim a todo custo. Ele me contou o que era, qual era a intencionalidade daquilo, qual era o material e me deu a alternativa. Porque ele estava olhando para a comunidade dele. Eu cheguei a perguntar se eles eram a mesma família, né? E não eram. E aí depois eu conversei com outro que era de Senegal, e aí eu contei da pessoa que faz roupa para a gente também, a mesma lógica, sabe? Então vamos compartilhar, vamos convidar outras mulheres a conhecerem esse projeto. E digo mais, das que são do direito e até as que não são também. Porque o ENAM, a preparação para o TJPE, ela vai te mostrar que isso é um método. A gente tem, sim, um know-how jurídico, já que a gente tem uma professora de diversas disciplinas, que está à frente disso tudo, e que é procuradora, mas é mais que isso. Eu sou da pedagogia, da ciência social. Esse método, ele é aplicado em diversas áreas. Então, a gente quer convidar vocês a trazerem mais pessoas para o nosso quilombo, porque a gente precisa impactar a administração pública federal, o sistema de justiça. E a gente precisa ter esse impacto ocupando esse espaço. Nós, mulheres negras, precisamos ocupar esses espaços. Conto para vocês, é muito cansativo. Eu moro com uma amiga, Estela, a gente quer conversar as nossas dores de sermos pretas únicas, ou de ter uma pessoa num andar todo com quem você consegue conversar e ver os absurdos que é esse projeto de reprodução e de manutenção dos privilégios da branquitude. Que é uma coisa que está na lei, que parece ser óbvia, não é. Na hora da tomada de decisão, quando tem a grupinha patotinha de brancos tomando decisão, eles ignoram. Então, a gente precisa estar nesses espaços. E aí, tendo ocupado todo o meu tempo falando disso, eu vou agora pegar mais tempo, a Júlia, muito simpática, me amando, para trazer um pouco para vocês da parte prática do que a Chiara trouxe. Ela trouxe o método, a gente tem várias formas de falar do método, e ela trouxe para vocês o que é o estudo reverso. Ela trouxe a importância da gente começar com o simulado. E desse simulado, ele pautar o nosso processo de estudo. E então, a gente já começa com uma diferença básica, que é o estudo regular e o estudo intensivo. A gente está aqui numa lógica de intensivo. Então, a gente não está construindo base jurídica. E aí não me importa, tá? Quem é você e de onde você vem. Porque a gente tem um nivelador aqui comum. Somos todas bacharelas em direito. Fizemos faculdade de direito. Isso é o suficiente por enquanto. Nem sempre, tá? Mas nesse processo é. E eu quero que você absorva isso para você sair da neura do perfeccionismo, da autocobrança, do que eu preciso saber tudo. Porque isso vai te dizer que quando você errar a questão de controle, você vai precisar estudar 15 horas controle para poder fazer a súmula, construir, trazer alguma coisa para o seu caderno de ouro e responder as 10 questões que a Chiara disse. E não é sobre isso. Baixa a expectativa. Combinado? Então, a gente vai para esse lugar. Então, o simulado de amanhã, ou de segunda, ele funciona como ferramenta de start, de início e de priorização. Diante de um mundo de conteúdos que eu preciso estudar, eu vou selecionar alguns. O mundo é uma infinitude, tem coisa pra caramba para saber.
eu começo por algum lugar. Eu amo cozinhar. Amo cozinhar. Eu amo culinária regional. Mas toda vez que eu assisto o MasterChef, aquele programa, me dá um desespero, porque eu vejo coisas que... Eu digo que eu cozinho bem, que eu gosto de cozinhar, mas, cara, eu não sei manipular todos aqueles tipos de peixe. Eu não sei fazer panificação. Eu não sei técnica de confeitaria. Eu não faço nada de culinária oriental. Eu não sei nada de culinária russa. Eita, menos. Eu não sei culinária do norte aqui do país. Eu asso um peixe, um tambaqui, entende? Preciso para ser. Eu consigo abrir um restaurante com culinária regional, entendendo um pouco da culinária que é feita na Bahia, em Minas, no Pernambuco e no Goiás? Vocês acham que é possível ser reconhecida como uma excelente cozinheira a partir disso? Então, é sobre isso. E sobre a estratégia, que é uma coisa que a gente traz muito nas nossas metas, de equilíbrio do tempo de estudo por disciplina, porque a gente considera o quê? Os pesos e a prioridade dos assuntos. Então, o simulado ele traz um exercício de amplitude, de olhar a prova, o conteúdo. Daquele mundo de conteúdos, o que foi filtrado para essa prova? O que é usualmente filtrado pelas provas. E depois disso, a gente começa a estudar isso, porque não dá para surtar estudando tudo. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela rapidinho para a gente poder fazer uma questão. Só um segundo, funcione, tela. Aqui. Porque eu coloquei no esqueminha esse passo a passo que Kiara trouxe para a gente, do que é o estudo reverso. Deixa só a máquina me ajudar. Olha aí, a nossa amada, os nossos pilares, né? O que a gente faz. E aí, né, eu trouxe essa aba que ela fala do como fazer, né? O que é o estudo reverso? Começar pelas questões. É fazer essas provas anteriores. E aí, aqui, eu fiz um filtro, né? Ó, um filtro não, uma exemplificação de questões anteriores que a FGV fez, porque isso é o que alimenta a produção, a construção dos nossos simulados, provas da banca e provas de concursos análogos, tá? E aí, um dos diferenciais da metodologia é você ter alguém que vai fazendo essas atividades administrativas para você, né? Então, o objetivo é fazer provas nas questões anteriores e o estudo reverso, ele acontece em si a partir da correção investigativa e da priorização. Porque eu entendo o que eu estou errando, o que eu não sei, eu identifico, né? Eu faço um diagnóstico e eu preciso ir corrigindo incrementalmente esses temas, seguindo a priorização. E aí tem um quê também de exercitar, porque eu vou ganhando velocidade à medida que eu faço isso. Então, o nosso método é esse aqui, olha. Se você quiser tirar uma foto, diagnóstico, priorização a partir do estudo investigativo da prova. E eu poderia conversar sobre muitos aspectos pedagógicos de cada uma dessas etapas, tá? O que fazer esse simulado te ajuda? Porque não é uma coisa só. O que corrigir essa prova? O que esse exercício Sankofa te ajuda? Esse exercício de olhar para trás
e aprender com o erro, com o passado, revisitar o meu pensamento durante o simulado, durante a prova, e entender, reorganizar as informações, identificar as deixas da prova. Estudo incremental, de pesquisar, identificar qual vai ser o material, ler os comentários, entender o tipo de erro, se foi desatenção, se foi uma confusão entre conceitos, se eu não sabia para onde ir, se eu pensei errado. E procurar, né, complementar o que eu sei, ou o que aprendeu, o que eu não sei, a partir de materiais. Sempre começando do mais o quê? Do mais sintético. Lembra que essa lógica de intensivão não é uma lógica de dominar o mundo. A não ser que seja um tema que você nunca ouviu falar, que você não sabe para onde vai. E aí eu já te digo, aí você vai correr para uma videoaula, que vai ter a mediação de um professor, você vai jogar no Google essa pergunta, essa questão, ou na sua plataforma de material. Você só precisa de um material, tá? Não precisa de 15. Porque você precisa saber o que aquilo significa. Qual é o escopo que pode ser cobrado em relação a esse tema. Se eu não sei, né, a minha prova vai cair LGPD. Então, é Lei Geral de Proteção de Dados. Nunca li a LGPD. Eu tenho 2 caminhos. Ler a lei, eu vejo, eita, é grande. Ou assistir uma aula de LGPD para entender qual é o objetivo da lei, quais são os direitos que ela está resguardando e quais são os mecanismos de controle para o administrador. É isso. Eu quero saber o que, como, quando, onde, por quê. Eu não quero decorar a lei. E provavelmente não vou decorar todos os prazos da lei e todas as instâncias de recurso da lei e todas as competências. Mas eu passo a saber para que a lei serve, quais são os direitos que estão sendo resguardados, quem são os agentes responsáveis. Tudo bem? E aí, depois disso tudo, eu preciso voltar para a aplicação. E a aplicação ela vai ocorrer quando eu fizer mais questões, porque essas questões ela tem a intenção de me ajudar a fixar, para no futuro consolidar, e ela tem a intenção também de verificar a eficácia desse processo. Porque se eu chego aqui e erro tudo, não funcionou, eu não entendi. Essas questões que a gente faz imediatamente, elas me dão uma resposta para o processo recente. E faz parte do método seguir fazendo questões. No nosso modelo específico, no intensivão, os simulados. Aqui, a cada 15 dias, a gente vai fazer um simulado. E a cada tema estudado, eu vou refazer 10 questões, vou fazer 10 questões sobre ele. E toda vez que eu parar para revisar, eu vou pegar o meu caderno de ouro, que caderno de ouro é o que a Chiara está chamando, né? De um caderno onde você traz evidências de aprendizagem. É o seu material de revisão. Então, a gente tem um caderno com um resumo, eu já ensino muito no nosso método, a fazer, como fazer um resumo objetivo, a como trazer, por exemplo, um sumário de um PDF, transformar ele no seu material de revisão, que é um material sintético. Mas, a cada questão que você faz, que você erra uma vez, que você aprende, você constrói um caderno de súmulas. Súmula é quando você constrói um entendimento sobre aquele tema, sobre aquela questão. E aí você traz ele para a positiva. Você transforma o seu erro em um aprendizado, em uma frase, em um período que te remete ao que você aprendeu. Então, esse é basicamente o nosso método. Está esquematizado. E aí, vamos olhar agora uma questão para entender como a gente faz isso na prática? Tá tudo certo, Ju? Posso seguir? Você vai me mandar embora? Daqui a pouco pode ser que sua chamada caia. Vou colocar aqui, gente. Vamos fazer
de um jeito ágil. E aí eu vou compartilhar com vocês, né? A Chiara falou, a gente usa basicamente duas plataformas. A plataforma que a gente tem parceria do Gran Curso Online, que tem um material também muito bom, ela tem tudo o material, e tem também a do Que Concursos, que tem um esquema de filtros muito bom, e é um pouco mais barata, se eu não me engano, porque ela é um pouco mais. Ela tem uma quantidade menor de funcionalidades. A do Gran é material, né? Toma aí. Tá todo mundo bem até aqui? Deu para entender? Ficou confuso? Como é que a máquina de novo está dificultando a minha vida? Entrando aqui na plataforma, vou compartilhar algumas questões com vocês. Aqueles filtros que também a gente traz nas metas, que são os que precisam ser feitos quando você for fazer questão. Sempre que a gente estiver falando de estudo reverso, depois do estudo, a gente vai fazer questões que já tem o filtro do tema, né? A gente vai estar num tema específico. Eu vou fazer um filtro aqui com vocês de direito administrativo. Cada vez é um, tá? Todo mundo funcionando comigo? Quero convidar vocês, então, a gente No fazer. meu caso, Ellen, no meu caso, está aparecendo tipo a tua imagem do mesmo tamanho da imagem da tela. Aí não dá para enxergar direito. Pelo menos na minha configuração aqui. Eu não sei na das demais pessoas. Ah, não. E quando eu coloquei tela cheia, aí a tua imagem ficou melhor. Então, quem não tiver com a tela cheia, coloque para dar para ler, né? Porque senão não dá, fica muito pequeno. Talvez, não sei se dá para destacar, Ju, o meu compartilhamento, em vez de ser a minha foto. Pior que não. Deixa eu Tira um tentar pouquinho aqui. o destaque. Melhorou? Pronto.
Tá maior para todo mundo? Tá bom de ler? E aí o rolê agora é que a gente vai fazer questão juntas, tá? E aí é bom de fazer comigo, porque vocês sabem mais direito que eu. Então, vocês vão me ajudar a construir, a entender a resposta, e a gente vai aprender junto sobre esse conteúdo. Então, vou ler em voz alta, e aí vocês me acompanham, e a gente vai analisar. José, servidor, uma questão de 2024, então desse ano, da FGV, e a prova que teve para o TJ Santa Catarina. Então, alguns de vocês até podem ter feito essa prova, mas vamos pensar elas juntas e construir um entendimento, tá? E aí aqui a gente vai ter um aprendizado até de estudo, de como ler uma questão. José, servidor público do Estado Ômega, é namorado de Maria, que dá à luz a gêmeos, filhos de José. Lamentavelmente, Maria falece no parto dos filhos do casal. José declara no registro civil a paternidade de ambas as crianças e, munido das certidões de nascimento, requer o afastamento do serviço sem prejuízo da remuneração, pelo prazo de 120 dias, à semelhança do que sucede com a licença maternidade prevista na legislação de regência. Então, é uma questão de direito administrativo, não, de direito constitucional, que vem de regime dos servidores, né? Aqui está como direito constitucional, mas dependendo de como veio a questão, pode ser direito administrativo também. Vamos olhar aqui na parte de servidores da Constituição, a partir do 37. Um exercício importante durante o estudo é conseguir, à medida do possível, ir identificando a origem da questão. Esse é um exercício que faz a gente sair do tudo que pode cair para o que está caindo na prática. Então, direito administrativo é o genérico. Organização administrativa, artigo 37 da Constituição, é o específico. Aí ele já está no artigo 40, porque ele está falando das licenças, dos direitos dos servidores, né? E aí alguém já anunciou aqui, já entendeu que ele vai, na verdade, alcançar o que a jurisprudência está dizendo sobre esses direitos e a analogia deles, tanto para adotante quanto para pai. Percebe que eu li a questão e rapidamente associei várias coisas, conhecimentos que eu tenho sobre a temática? Fazer uma prova com presença, uma questão com presença, ele exige isso. Isso é estudativo. Não é só uma passividade em relação ao que é dito. A gente direciona o nosso conhecimento, a gente diz para o seu cérebro quais são as caixinhas que eu estou acessando. Eu estou fazendo aqui de maneira expresso. Quanto mais você faz, mais rapidamente você passa a fazer. Um contraponto, um exemplo. Sabe quando você está conversando com seus amigos e você está no mundo da lua? Aí fulano fala cré e você entende lé? Fala assim, ai, ciclana, fala um nome, sei lá, Débora. Por exemplo, a gente tem a Débora aqui, a gente tem a Débora, que é a nossa diretora financeira. E aí a Ju e a Kera estão falando comigo sobre a Débora aqui. Estão falando, não, mas aí a gente estava na turma, a Débora foi para o aulão, que não sei o quê. E aí, quando eu estava viajando, né, eu esqueci que ela falou aulão, alunas, a Biomi, que ela falou imersão. Aí eu falo, mas é claro que a Débora foi para o aulão, gente. Ela que organizou. Eu vou para outra caixinha. Sabe quando isso acontece? Mas a gente não está falando da Débora aqui, não, A gente está falando da Débora, a Biomi, que estava com a gente na imersão. Está falando de outra. Mas quando eu estou solta, perdida, eu direciono para a caixinha errada. E eu faço associações erradas e eu não entendo o contexto. Faz sentido? Deu para entender o exemplo? Gosto de trazer para outros exemplos também, porque aí simplifica o que a gente vê, né, na prova. Então, ele fala assim, ó, o pedido de José. Vamos lá ver as alternativas. Pode ser deferido, mas depende de juízo de conveniência e oportunidade do governador do Estado Ômega, que pode decidir no caso da omissão da lei.
Então, ele está dizendo que tem a possibilidade de ser aceito, mas é um caso discricionário, que quem decide é o governador, porque isso não está em lei. Deve ser totalmente deferido, pois José tem o direito e dever de prestar assistência às crianças recém-nascidas, cuja proteção integral deve ser assegurada. Esse ficou mais genérico. Ele falou, ele trouxe para o quê? Para a obrigação do José. Deve ser parcialmente deferido, pois José tem presunção de suficiência econômica, cabendo-lhe o afastamento, mas sem direito à remuneração no período correspondente. Não sou formada em direito, não, mas deixei esse aqui confuso, né? Parcialmente deferido, por quê? O que é presunção de suficiência econômica tem a ver com o afastamento dele sem receber a remuneração? Sempre tem uma questão que é mais absurda, tá? Isso aqui é metodologia de construção, mas vamos lá. Deve ser indeferido, pois não há regra na legislação de regência que assegure esse direito, que é restrito às mães, aplicando-se ao caso o princípio da legalidade estrita. Estou lembrando aqui da Constituição, normalmente, quando a gente fala de licença maternidade, a gente está falando da mãe também, né? Mas parece razoável que um pai exerça isso, especialmente numa situação absurda disso. Talvez fosse importante judicializar e levar para outras instâncias se a administração não der, né? Pode ser deferido, mas depende de juízo de conveniência e oportunidade do chefe imediato de José, dado que o afastamento pode prejudicar a eficiência administrativa. Essa questão ela não é uma questão difícil, né? Porque é uma coisa que vem sendo discutida. Mas ela é uma referência expressa a uma jurisprudência. Eu vou responder ela aqui, né? Que no nosso caso foi a mais genérica, mas esse é o tipo de questão que ela está aqui no modelo fácil, mas que ela podia estar muito bem elaborada, inclusive, trazendo o texto da jurisprudência. E aí, né, ela é menos útil no nosso exercício, mas eu quero trazer para vocês aqui, olha, duas coisas. Quando ele diz que é o item B, ele fala assim, ó, esse item está de acordo com o gabarito, porque José tem o direito de prestar, isso está em conformidade com a legislação de licença paternidade. Não, mas essa aqui não é a melhor explicação. Ó, exemplo excelente de estudo reverso. A resposta é B, mas a gente sabe que tem jurisprudência que fala disso aqui. E a fundamentação dele está bem genérica. Aí a gente pode procurar o que os professores falaram, ou o que os alunos, tá? E aí aqui, olha, a gente tem mais explicação que traz de onde a gente tem decisão do STF que explica esse direito do pai. Então, aqui é um conhecimento que é jurisprudencial. Que eu não conhecia essa jurisprudência, é o entendimento, né, do artigo, mas a decisão jurisprudencial. Eu vou o quê? Construir agora uma súmula, um entendimento que me conta, aqui, olha, aqui ele está falando de conceito de legalidade, do conceito de juridicidade, e no caso, né, de ampliação desse direito fundamental, a situação do pai, a situação monoparental. Então, eu tenho pelo menos 3 aprendizados aqui que podem compor a minha súmula, o meu caderno de ouro. E aí, né, direcionando o meu estudo de acordo com outras questões que eu faça, eu vou fazer questões sobre jurisprudência, ou questões sobre o quê? Sobre o artigo 37, o artigo 40, essa parte de servidores.
para aplicar o meu conhecimento. Aqui ficou bem expresso, porque foi uma questão mais simples, né, e menor. Mas vamos tentar fazer outra? É bom as mais difíceis também, que a gente erra. Mas está todo mundo comigo? Esse exercício prático está ajudando vocês a entender como a gente faz tudo? Eu acho que está ajudando imensamente, mas a gente sabe que na nossa plataforma tem uma aula muito especial que você deu também sobre o estudo reverso, não é isso? Como a gente está se aproximando do meio-dia e foi o compromisso que a gente assumiu com o pessoal de ir até meio-dia, eu acho que a gente tem que passar para as outras etapas. Mas é exatamente isso que você falou, assim, perfeito, no sentido de como fazer a prova, como usar a plataforma, como usar os comentários, e foi extremamente complementar e prático, né? De tudo que às vezes eu falo muito abstratamente. É assim, gente, eu viajo e a Ellen vem e materializa. Mas a gente pode discutir até isso, a possibilidade da gente conceder para essa turma, para quem fechar com a gente nessa turma, aquela mentoria que você fez, explicando todos esses detalhes do estudo reverso, que é mais de 1 hora, né, de orientação. Juntas mesmo, né? E uma coisa importante que a gente tenta fazer na MADA é trazer para vocês esse ferramental que a gente sabe que a gente não aprendeu na escola, na faculdade, que é como estudar, que é ler e interpretar essa questão, que é aquele exercício de ler, olha aqui, ó, ler a questão e entender de onde ela está vindo. E como eu acesso aquele monte de lei, conteúdo e doutrina e jurisprudência que eu li, que nem sempre é automático essa concatenação. Então, a gente tem feito muito isso nas nossas mentorias. Eu falo e repito, o pilar intelectual ele pode ser o mais simples. Eu não estou dizendo que é o mais rápido, porque vocês, como bacharéis, como operadores do direito, sabem o quanto é extenso o edital em termos de conteúdo. Mas aprender é possível e é simples. E aí a gente tem, né, essa tecnologia de priorizar e de tornar possível dentro da nossa realidade. Isso é uma lógica do aquilombamento, de um aprendizado que ele é comunitário, que não é uma análise individual, não sou só eu, porque a gente se potencializa. Isso acontece muito, em grande medida, por exemplo, nos nossos debates de beta. Enquanto eu trago essa súmula do que apareceu para mim, da jurisprudência muito focada ao artigo 40, e a Débora, a Juliana, trazem outra jurisprudência de direito administrativo relacionada aos direitos de servidores públicos, que podem cair também. E que também trazem essa ampliação de um direito constitucional. Essa integração toda dos saberes, né, que a gente consegue realizar. Eu queria, assim, gente, com isso que a gente trouxe aqui, a gente vai disponibilizar essa gravação também, para quem tiver dúvida, poder voltar, poder fazer, poder ver como é que se estrutura. Eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que já são das nossas turmas, e mesmo assim, esse aulão de hoje foi no sentido de trazer ainda mais nitidez para a nossa metodologia. É algo que a gente vai fazer com cada vez mais frequência, para tentar ampliar e atingir cada vez mais. Quem não é ainda das nossas turmas, seja bem-vinda. Nós temos uma organização sem fins lucrativos, e por ser uma organização sem fins lucrativos e sem nenhum apoio governamental, nós temos que buscar as nossas fontes de recurso. E as nossas fontes de recurso vêm a partir da cobrança de valores simbólicos para o trabalho que a gente faz. Com o que nós entregamos hoje aqui, e com esse vídeo, você consegue fazer sozinha. Mas se você quiser seguir com a gente, com a nossa equipe, o nosso quilombo, se você não quiser passar pela solidão do que é se preparar para um concurso nesse nível sozinha, se você quiser o estudo aquilombado, se você quiser a assessoria de nossas profissionais, o momento é esse. Agradeço a quem ficou até aqui, e eu vou passar para a Juliana para dizer o seguinte: a gente vai trazer condições especiais de preço, condições simbólicas mesmo, que é para manutenção das nossas atividades, porque a gente tem custo com plataforma, a gente tem custo com os profissionais que trabalham com a gente das diversas áreas, do pilar emocional, intelectual, físico,
e espiritual. Nenhum aqui lucra nada com isso. Eu não sou remunerada pela Biomi. Então, gente, o que a gente vai trazer aqui é uma proposta, e quem acreditar no projeto, quem acreditar que esse projeto vai ser uma soma de esforços para que você atinja o seu sonho, o seu resultado, e que é um sonho ancestral, escute bem o que é que Juliana vai falar, do que a gente vai oferecer, e o que Débora vai falar sobre as condições e preços e valores de pagamento, tá bom? Porque essa parte, quando mexe com esse negócio de pedir dinheiro, parece que é um tabu no nosso povo, né? E a gente não está pedindo dinheiro, a gente só está pedindo a contrapartida necessária para que o projeto continue em andamento. Então, eu peço que todo mundo fique aqui até o final, para que a gente possa ver essas condições e trazer também o que é que a gente oferece de bônus e de extra para que vocês estejam com a gente. Porque o nosso objetivo é enegrecer a magistratura e a gente precisa de condições para isso. Acreditem no projeto, fiquem até o final, vamos ver aí o que a Juliana vai oferecer para a gente, que é muita coisa boa. É isso, gente. Hoje vocês tiveram um pequeno, né, um spoiler do que é uma mentoria de Ellen. A gente controla, porque senão ela ia dar a mentoria inteira do pilar intelectual e vocês iam sair daqui 2 horas da tarde. Por quê? Porque cativa e é interessante. Então, o primeiro bônus que nós temos é que vocês vão ter direito a uma mentoria tira dúvidas. Então, vocês já tiveram acesso a como se faz os fundamentos do pilar do estudo reverso, vocês tiveram acesso à prática e vocês vão ter uma sessão de tira dúvidas para saber ponto a ponto do que Ellen trouxe aqui, que vocês podem estar tendo qualquer dificuldade na tua aplicação ou que vocês precisem de ajustes, porque a Biomi, nós temos os nossos fundamentos e temos bases que elas não podem ser modificadas, mas tem algumas coisinhas na parte pedagógica que a gente consegue estar mobilizando. Então, a gente tem a primeira mentoria Tira Dúvidas, a gente vai ter uma outra mentoria do pilar intelectual com Ellen, vamos ter 2 mentorias do pilar emocional, inclusive a primeira mentoria será nessa quarta-feira, às 20 horas. Junto com isso, vocês vão ter os simulados, né? Vocês vão ter acesso a esse simulado gratuitamente, mas nós estamos fazendo simulados quinzenais, como Kiara falou, e esse simulado, ele faz o acompanhamento. Então, vocês vão ter encontros semanais, onde a gente pode estar debatendo aquilo que foi estudado durante a semana. Vocês vão ter acesso a salinha de estudo para que vocês possam estar aí compartilhando esse momento que nem sempre é fácil, nem sempre é motivador, então uma com as outras poderem estar sustentando e fortalecendo. Vocês vão ter acesso a um e-book de jurisprudência. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. A planilha de acompanhamento, que é esse sinalzinho que Kiara colocou, que Kiara mencionou, com um edital verticalizado do Enem, planejamento de estudo, possibilidade de você registrar o teu estudo, a possibilidade de você organizar o seu plano semanal. E acesso a todas as aulas que foram feitas do Intensivão 1. E isso é tudo os bônus que nós vamos ter aí durante esse acompanhamento, durante 60 dias, um acompanhamento metodológico com pessoas especializadas em diversas áreas e que vão estar fortalecendo para vocês. Lembrando que já tem aulas disponíveis na plataforma e as demais, elas vão sendo acrescentadas de acordo com a ordem da metodologia. Passa a bola para ti, Deb. Olá, que bom, tudo bem com vocês? Bem, que infelizmente a gente só tem 2 horas para conseguir contar muita coisa. Eu acredito muito que nesse tempinho de Kiara e Kevin conseguiu dar dicas, a gente já consegue um direcionamento de estudo. Eu digo a vocês que eu passei na OAB com 20 minutos de Kiara me dando a metodologia da Biomi e me dizendo exatamente como eu estudar. E na época a Biomi ainda não tinha sido criada efetivamente, mas imagine hoje que a gente tem diversas outras ferramentas que fazem parte dessa metodologia, principalmente a ferramenta do aclombamento, do se reconhecer, o que melhora ainda mais esse aprendizado. Antes de falar efetivamente da turma, eu já quero convidar e dizer para vocês que amanhã a gente vai ter o nosso simulado, a partir de 1 hora da tarde, como Kiara falou anteriormente, e para ter acesso tanto ao link do simulado, como ao simulado em si,
todo mundo que se inscreveu aqui no webinar de forma gratuita, ela consegue entrar na plataforma, e na plataforma já está lá, já está de acesso para vocês, tanto a prova, como o link de amanhã para conseguir fazer esse simulado. Então, terminando aqui, a gente também vai disponibilizar aqui esse aulão gravado, esse webinar gravado, vai ficar na plataforma, no acesso de vocês, como já o simulado e o link para amanhã. E também nos grupos, obviamente, amanhã a gente vai estar também conversando com vocês. Mas para ter esse acesso, né, a um grupo exclusivo da turma do ENAM, para essa habilitação, a gente está conseguindo fazer aí um valor bem atrativo, bem proporcional para as pessoas que querem passar esses 60 dias de forma mais focada junto com a gente. A gente está com um voucher que se chama MADA 350, e nesse voucher, por apenas R$350 ou até em 12 parcelas de R$ 34,87, a gente consegue ter esse material para vocês terem acesso aí por um ano. Então, até quem não vai fazer a prova do ENAM agora, não conseguiu se inscrever, que as inscrições acabaram no dia 15, mas que quer ter um conteúdo num valor muito acessível e que já quer começar a se preparar de forma aquilobada e fazendo esse estudo reverso, já para começar a entender como funciona, também vale muito a pena fazer esse investimento, porque vai ficar com todo o material da plataforma durante o período de um ano. E, além disso, de todas as aulas, de todas as mentorias que a gente coloca, a gente também vai ter aí, perto já da prova, um intensivão que vai ter revisões mais direcionadas para as pessoas que fazem parte da turma, que vai ser muito interessante, porque a gente vai poder pegar todo o estudo reverso que a gente fez, né, ao longo desse intensivo, e conseguir aplicar de forma direcionada com as revisões que vai acontecer mais perto da prova. Então, realmente, vale a pena fazer esse investimento, o valor está um valor realmente apenas simbólico para a gente continuar as nossas atividades, e não vai estar disponível na plataforma. Então, se você entrar na plataforma da Biomi, você não vai ver lá esse link disponibilizado, porque a gente só está disponibilizando esse valor com o link para as pessoas que se inscreveram no webinar. Então, quem entrar por fora não vai conseguir ver, então precisa entrar em contato com a gente, porque a gente realmente quer fazer com que essa formação ela aconteça com pessoas que estão comprometidas para conseguir fazer esse encontro e esse estudo reverso. Então, é isso, gente. Durante toda a semana, a gente só vai ficar disponível esse valor aí. Até quando, Ju? Esse valor promocional, Débora, é um valor de 24 horas. 24 horas, exatamente. Então, quem fechar 24 horas consegue esse valor com a promoção, porque é uma promoção de 50%, de quem é 50% realmente de desconto. Quem fechar nas primeiras 24 horas, a gente consegue manter esse valor garantindo todos os benefícios que Juliana falou. O que ela relatou aí já mostra a quantidade de benefícios que existem, e eu quero dar uma garantia para vocês. Débora falou aí, e elas adoram quando eu faço isso, né? Elas adoram. Lá vem, lá vem. Eu acredito tanto na potencialidade e na eficácia dessa metodologia que eu digo a você que você não vai ter acesso apenas por um ano. Você vai ter acesso até você aprovar. Se depois de um ano, você disser assim, não comprovar que está cumprindo a meta, está participando dos debates, está participando das reuniões, está fazendo os simulados, e ainda não teve um resultado positivo, eu garanto a vocês mais um ano. Então, eu garanto a vocês 2 anos. E se depois de 2 anos, se você estiver cumprindo a meta, seguindo a metodologia, e você não for habilitada, a gente devolve esse dinheiro. Eu devolvo do meu bolso. Eu devolvo em dobro. Devolvo em dobro. Aí a outra metade você coloca. Eu estou dizendo que do meu bolso eu devolvo esse dinheiro. Aí Débora está dizendo que ainda ela já porque não existe não passar fazendo tudo direitinho. Eu acredito que não tem como não passar.
É a metodologia que funciona. Kiara, eu já comprei curso, eu já comprei isso, eu já comprei aquilo. A gente ensina, inclusive, como é que você usa o seu material, porque você compra esses cursos, tem lá 3.000 horas de aula e você tem 2 meses para estudar. Como é que você faz? A gente ensina, inclusive, a utilizar o teu material, da quantidade de livros que você tem, de apostilas que você tem, de coisas que você tem e não sabe organizar. A gente vai te ajudar a organizar. O que a gente está oferecendo aqui é um estudo aquilombado acompanhado com as nossas profissionais que vêm aí atuando desde 2019, fazendo a diferença, aprovando dezenas de pessoas na OAB, habilitando dezenas de pessoas no ENAM, aprovando na Defensoria Pública, aprovando em diversas fases da magistratura. Acreditem nesse projeto da Biomi, porque é um projeto ancestral, é um projeto grandioso, e a gente conta com vocês nessa possibilidade de nos financiar, porque isso é uma forma de nós nos financiarmos, porque se não for nós por nós, minha gente, não é ninguém, viu? Se não for nós por nós, não é ninguém. Então, eu deixo para vocês essa mensagem de que entendam que se vocês estão aqui até agora, de que se essa mensagem chegou para você, se isso lhe tocou, se isso lhe trouxe confiança, se isso lhe trouxe a possibilidade mais real e concreta do seu sonho, cole com a gente, porque eu já me vejo na sua posse, eu já vejo cada um aqui de você de toga. Eu gostaria muito, inclusive, que vocês abrissem a câmera de vocês, porque a gente gosta de se olhar nos olhos nesse processo de aquilombamento. Abram a câmera, a gente vai mandar no grupo lá todas as questões relacionadas a como se inscrever, o link, o voucher de desconto. E dentro dessas 24 horas, vamos deixar assim, Debbie, até segunda-feira de manhã. Até segunda-feira de manhã a gente deixa esse voucher válido para quem fechar conosco e quiser seguir junto nesse estudo aquilombado para a gente enegrecer a magistratura desse país, porque o Poder Judiciário pode ser branco, hétero, masculino, mas a Justiça, ela é uma mulher negra, porque eu vi a natureza pequenar o homem, eu vi o fogo abrir caminhos, eu vi o vento arrastar os mares, eu vi as águas transbordarem em fúria enquanto a terra recebia os meus pares. Eu vi a natureza insurreita, eu vi força, poder e potência na imagem de uma deusa negra, senhora da encruzilhada. Eu vi a justiça adentrar o Palácio da Justiça. E eu vi a justiça adentrar o Palácio da Justiça na face de cada uma de vocês, vestida de toga, com a caneta da decisão da mão, fazendo a justiça para os nossos povos. Meu corpo não nasceu para a senzala. Sou filha de Alafim, Oió, Xangô. A liberdade é meu axé de fala. Caô, cabecilé, caô. Isso é um projeto de libertação. Caô, cabecilé, caô. Epa, reoiá. Isso é um projeto de libertação. Isso é uma reconstrução dos projetos coletivos, dos projetos ancestrais, para nós ocuparmos os espaços e podermos conquistar a efetiva liberdade nossa, dos nossos e do nosso povo. Um grande beijo para vocês, um ótimo final de semana. Peraí, Kiara, deixa eu te interromper. Eu estou me despedindo, mas eu vou passar a bola para vocês aí. Vai, Ju. É só a nossa promessa do nosso pré-prova. Gente, contrariando todos os cursinhos, pré-prova da Biomi, não estuda. Se você teve esse tempo todo para estudar, não conseguiu adquirir conhecimento, hoje você só vai adquirir ansiedade se você tiver aí qualquer questão que você vê que não está na tua parte de estudo, que tu não acerta, e agora é o momento de você se reconectar com os seus outros pilares. Então, busca uma praia, busca um mar, busca um rio, bicho, pessoas, coisas que te dê esse afago e esse afeto. No dia da prova, também é necessário todos os pilares. Lembra que Kiara falou do Pomodoro? Quando o fiscal estiver lá com o reloginho, vai no banheiro, o fiscal vai ficar bolado com você, o pessoal do banheiro vai lhe revistar mais de uma vez, a gente já está acostumado com esses procedimentos, mas levanta, toma água, vai ao banheiro, se alonga, deixa o teu corpo confortável para essa maratona, que é fazer uma prova. Está com dificuldade de concentrar? Respira, tira a sandália, coloca o pé no chão, aterriza, fala com a fé de vocês. Esse é um divisor de águas para vocês quando estiverem realizando provas. Era só isso, para a gente não ficar em débito, porque eu não gosto de dever a ninguém, a não ser o banco, porque ele já tem muito. Mas o resto eu não gosto de dever.
porque eu realmente falei, quem vai fazer prova amanhã, meus amores, quem vai fazer prova amanhã, confie. Confie na trajetória, confie na sua dedicação, confie na sua potencialidade. Muitas de vocês que estão aqui são as primeiras da família a ingressar no curso de Direito, muitas são as primeiras a estar no curso superior, muitas furaram diversos bloqueios, e talvez chegue em determinado momento que você diga, não, eu já cheguei o suficiente, mas você pode ir muito mais. E nessa prova de amanhã, quem vai fazer essa prova de amanhã, procura nesse momento de hoje se centrar e fazer coisas que afetivamente lhe inspiram. Procura o colo de manhinha, de voinha, procura o lugar que você se sente bem, vai no teu terreiro, na tua igreja, conversa com quem você confia, mas não pega nada para estudar mais, sabe? Não pega nada para estudar, pega, se você quiser, pega uma oração forte que você sabe, pede força, pede determinação e pede intuição, porque esse é um poder nosso, esse é um poder feminino. Eu estou vendo que aqui estamos todas no feminino, tem o Luiz Antônio aqui, mas fora o Luiz Antônio, que eu tenho certeza que tem um lado feminino muito forte para estar aqui até agora, a gente tem esse poder da intuição. Na hora que ficar em dúvida de duas questões, marque aquela que a sua intuição disser e não mude, e tenha fé. Tenha foco e saiba que você tem uma capacidade e que a gente não herda só as dores, a gente não herda só o sofrimento, a gente não herda só os traumas ancestrais, nós herdamos a ciência, nós herdamos a intuição, que nada mais é do que um tecido ancestral que nos habita. Cada uma de nós é uma legião com muita, muita, muita sabedoria que vem de antes. Usem essa sabedoria. Usem essa sabedoria na prova que vocês vão fazer amanhã. Depois, quem for fazer a prova amanhã, segunda-feira, começa com o simulado da Biomi e começa a fazer a nossa preparação para a gente habilitar o máximo de pessoas nesse ENAM. Eu estou vendo a magistratura brasileira mudar de cor e mudar de gênero. Eu estou vendo isso e eu vejo isso desde que a Biomi se construiu, e é esse o trabalho que a gente faz diariamente. Um beijo para vocês. Eu ouvi um axé, eu ouvi um amém. Axé, amém. Era bom se a gente botasse a câmera para tirar uma foto, né? Amém. Eu tiro a foto, uai. Só todo mundo mostrar. Eu tô vendo aqui Ana Paula, Luciene, todas produzidas. Luiz abriu a câmera, Luiz é o nosso aluno. Luiz, e a pessoa diz, só tem mulher. Não, a gente vive no matriarcado, a gente fala sempre no feminino. Os meninos são avisados, mas nós temos os nossos alunos do sexo masculino. Inclusive, quem está na fase oral é o nosso maravilhoso Jeff, né? Está na fase oral da Defensoria. Está aguardando por mais um aprovado. Com certeza. E aí, vamos abrir as câmeras? Quem aqui pode fazer o print? Eu posso. Sorriam. Lembrando que somos bonitas. Somos lindas, não importa. Pode estar com a touca de cetim. Pode estar com a touca de cetim no cabelo. Pode estar, ai, não, estou descabelada. Ai, não me maquiei. Não, somos maravilhosas. Abram essas câmeras e mostrem a sua beleza para a gente tirar esse print. Eu vou contar, tá, Ellen? 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3 e já! Feito! Bom final de semana para vocês, excelente prova para quem vai fazer prova. Eu espero ver cada uma dessas carinhas conosco durante essa jornada. Eu vou pedir para quem está da Biomi, né, que fique até o final.